Mas está tranquilo. Importante sermos exaltar o nome do Senhor. Eu vou convidar você a gente fazer uma reflexão na palavra de Deus hoje. E ela é a continuidade de tudo que a gente vem fazendo. Como disse para vocês, nós iniciamos o processo de aprendizado, baseado em Lucas 11:1. A gente está, como os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Nos últimos dias a gente começou a falar sobre oração. Então eu ensinei para vocês na primeira quarta-feira que Jesus exige de nós a motivação correta para orar. A gente não ora de qualquer forma, mas temos que ter a verdadeira motivação. Nós não podemos orar para que os outros nos vejam, não podemos orar para parecer espirituais, mas temos que orar realmente buscando aquele que é o único e verdadeiro Senhor. Depois a gente aprendeu o que significa a oração. A primeira oração feita em Gênesis 4, 25 e 26, que é a busca da natureza de Deus, para que a promessa dele seja cumprida realmente em nosso meio. Depois nós fomos aprender um pouco mais sobre que oração começa com Jesus nos ensinando, na oração que nós chamamos de Pai Nosso, o modelo que Ele deu, Jesus começa nos ensinando que oração é relacionamento. Então temos que saber a quem oramos, e temos que orar a Deus que é Pai Nosso, que é aquele que está realmente em nosso meio. E aí nós aprendemos também que oração é algo feito primordialmente entre irmãos, entre a família de fé. Como eu disse para vocês, a maioria dos textos que falam sobre oração falam no plural e não no singular. É claro que nós temos que ter o nosso momento a sós com Deus, mas oração é primordialmente algo feito em conjunto. Então Jesus nos ensinou a orar em particular, porque Ele também saía para orar em particular, e nos ensinou a orar em conjunto, porque Ele também orava com o povo, na multiplicação dos pães, no Getsêmani, na cura de Lázaro, tudo por orações públicas de Jesus, a própria ceia. Então a oração é algo para fazer em conjunto. Eu disse para vocês que depois que a gente terminar essa primeira parte, nós vamos focar um pouco na oração em conjunto, na oração de família, igreja, para depois a gente falar um pouco mais, até o final da série, sobre oração no sentido mais particular. E a gente começou a aprender dentro da oração o modelo de Jesus, o significado de uma série de coisas, que é o que eu falei semana passada sobre orando pela presença de Deus. Hoje, o assunto proposto é a gente orar para que Deus atue, para que Deus resolva o verdadeiro problema. Nós oramos sobre um monte de coisa, nem sempre a gente ora pelo verdadeiro problema que deveria ser a nossa primeira preocupação. Para isso, hoje eu preciso que vocês me ajudem pensando um pouco comigo. Qual é a sua reação quando alguém desrespeita você? Quando alguém desonra você? Quando alguém de repente ignora você? Ou quando alguém mente, faz uma fofoca sobre você? Qual é a sua reação? Fica indignado. Fica nervoso. Fica bravo. Qual a sua reação, Isaac? E quando alguém fala mal, ou ignora, ou desrespeita, ou desonra alguém que você gosta? Seu pai, sua mãe, marido, irmão, como é que você se sente? Do mesmo jeito, né? Bravo, indignado. A gente quer resolver. A gente não aceita que desonrem a nós. Não aceitamos ser desrespeitados. Nós não aceitamos que falem mal, que façam fofoca, que mintam a nosso respeito. Essa semana, por exemplo, o Rui teve que resolver um problema que fizeram de mentir em relação a nós. E aí atingiu, inclusive, todos nós, mas em especial eles que estavam à frente de uma questão. É muito ruim, a gente fica indignado, a gente quer fazer as coisas. Agora, se isso acontece, a gente tenta resolver, a gente tenta fazer algo a respeito, a gente vai orar muitas vezes a respeito, porque você não tem como resolver. Eu vou orar, então você vai clamar ao Senhor, você vai orar, chorar diante de Deus, vai pedir que Ele faça algo. Senhor, me ajuda. Senhor, eles estão fazendo mal contra mim. Quando você lê os salmos, por exemplo, você vê os salmistas, que não é apenas Davi, são vários que escreveram os salmos, eles têm orações assim: me defenda dos inimigos, me defenda daqueles que fazem o mal, me defenda daqueles que fazem armadilhas contra mim. A gente faz isso o tempo todo. Mas agora eu preciso fazer algumas perguntas
muito importantes que têm a ver com a mensagem de hoje. Perguntas primordiais. Eu gostaria que você parasse agora para pensar sobre isso. Quantas vezes você já perdeu o sono, ou ficou inquieto, ou ficou bravo, ou, de alguma forma, orou, ou fez propósito de oração pelas seguintes situações? Primeiro, quantas vezes você ficou com esse sentimento em relação ao que fazem em relação a você, quando desonra o nome de Deus? Quantas vezes você já ficou bravo, indignado, que você já fez propósito de oração, que você já tentou resolver quando desrespeitaram o nome de Deus? Quantas vezes você ficou bravo, indignado e tudo mais, e orou pelo fato das pessoas ignorarem o propósito de Deus e seu reino, sua igreja, o trabalho que a igreja precisa realizar? Quantas vezes você ficou bravo e fez propósito de oração porque está faltando gente para trabalhar na obra de Deus, na igreja dele? E olha que ele manda orar por pessoas da seara. Quantas vezes você ficou indignado? Quantas vezes você ficou indignado, você ficou bravo, você fez propósito de oração para que Deus salvasse pessoas, salvasse pessoas da nossa cidade, salvasse as pessoas que você ama e tudo mais? Sabe por que dessas perguntas? Porque nós precisamos começar a pensar o seguinte: por que desrespeito, desonra, ignorar, ou mesmo fofocar, ou falar mal, ou falar a escritura errada não nos incomoda? Por que quando desrespeitado é Deus, quando a desonra é para com o nome de Deus, quando se ignora a Deus, nós não ficamos tão incomodados? A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Você gostaria que falassem mal do seu pai? E aí eu estou falando até do seu pai terreno. Você não quer que falem mal do seu pai terreno? Você não quer ver o nome do seu pai terreno sendo desonrado? Você não quer ver o seu pai terreno sendo posto de lado? Por que nós aceitamos isso em relação ao Pai Nosso? Por que nós aceitamos isso em relação a Deus? Por que não passa a preocupação? Por que nós pedimos um monte de coisas, mas não oramos em relação ao reino do nosso Deus? Agora pare para pensar um pouco. Se o nome de Deus for honrado, se o nome de Deus for respeitado, se o nome de Deus for conhecido, se o nome de Deus for adorado e pessoas se convertem de verdade, qual é o impacto para a sua vida, para a sua família, para a nossa cidade, para o nosso país? Quando elegeram o atual presidente, eu não quero falar nem bem nem mal dele, não é essa a questão, mas quando se elegeu o atual presidente, muita gente defendia que ele seria um cristão. Para pensar o que realmente seria do país se verdadeiramente ele fosse cristão, porque nós sabemos que ele não é. Mas se ele fosse cristão de verdade, convertido de verdade, discípulo de Jesus de verdade. Para pensar se no Congresso Nacional a absoluta maioria fossem de pessoas verdadeiramente discípulos de Jesus. Para pensar, como parece que nos orou, se um estado que se chama Espírito Santo, que por um acaso é considerado o segundo estado mais evangelizado do país, se verdadeiramente ele fosse isso, evangelizado de verdade, onde pessoas de verdade fossem servas de Deus. Certa vez, um homem que é considerado o fundador da Metodista, que é John Wesley, ele soltou uma frase dizendo o seguinte: me deu 80 homens que não temam nada, não temam a morte, né? Não temam nada no seu Senhor, nem a morte, e nós transformamos o mundo. E ele pediu 80, ou 100, se não me engano. Jesus pegou 12, que se transformaram em 11, e o mundo foi transformado. 11 que não temiam nada no seu próprio Deus.
11 que eram verdadeiramente discípulos de Jesus. 11 que, quando foram confrontados com problemas humanos, disseram assim: não é bom que a gente pare para servir as mesas. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra, e vocês fazem o que tem que fazer. 11 que estavam lá firmes com Jesus, que oravam para que o reino crescesse. O fato da gente não se importar tanto com o reino de Deus crescendo, o fato da gente não orar para o crescimento do reino, não se importar quando falam mal do nosso Deus, não se importar com os falsos profetas que continuam a ensinar a Bíblia errada, com os absurdos que nós temos visto claramente, o fato disso revela algo muito complicado, que nós somos egoístas, e somos desde o Éden. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram quando olharam para o fruto e ele era desejável, e o desejo deles foi maior do que obedecer a Deus. Satanás apenas ficou falando no ouvido deles sobre isso. O desejo deles, a vontade deles, a satisfação pessoal foi maior do que obedecer a Deus. Quando Jesus ora no Getsemane, ele está passando a mesma situação. Só que Jesus nos ensinou o segredo de uma mudança de vida. Quando ele ora ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. A preocupação de Jesus não estava com ele mesmo, mas com o Pai. Com honrar o nome de Deus, com cumprir a missão que Deus deu para ele. Ele sabia todo o sofrimento que o esperava. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. A Bíblia diz que ele suou sangue, que ele gemia, que ele passou uma noite em vigília de oração. Mas o nome de Deus era mais importante. O propósito de Deus era mais importante. Cumprir os desígnios de Deus era mais importante. E Jesus nos ensina isso na oração que nós estamos estudando, na primeira parte da oração. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, por favor. Capítulo 6, nós começamos a ler a partir do verso 9, hoje a gente só vai ler o 9 e o 10. Então olha só, Jesus diz: vocês quando orarem, então percebam, a nossa oração ela segue um determinado padrão diferente dos outros. E ele diz: vocês quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo o início da oração modelo, e lembrem, não é para ficar repetindo as mesmas palavrinhas. Jesus está dando uma aula sobre orar. Todo o início não está relacionado a nós de forma direta. Não tem a ver com os nossos desejos. Não tem a ver com as nossas vontades. Todo o início tem a ver com Deus. Pai nosso, que estás no céu, que já é o Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto aqui na terra. Tudo está relacionado a Deus em primeiro lugar. E a nossa preocupação deveria ser sempre Deus em primeiro lugar. Se você olhar por várias coisas de oração na Bíblia, não é diferente. Quando você diz lá para orar pela cidade, por exemplo, ore pelos governantes da cidade para que haja paz. Você ora para que os governantes conheçam a Deus e você tem realmente a paz. A presença de Deus é mais importante que a provisão de Deus. A presença de Deus nos abençoa muito mais do que a provisão de Deus. Primeiro nós precisamos pedir a presença. Jesus ensina isso em outro momento, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas ele vai te acrescentar. É sempre a presença primeiro, depois aquilo que nós precisamos. Só que nós nos esquecemos de buscar a presença dele. É
É claro, o Espírito Santo está em nós. Então, quando eu estou falando de presença, é de buscar a Ele, a glória dEle, o reino dEle, o nome dEle. Ele diz, inclusive, que quando a gente precisa de trabalhadores da igreja, nós temos que pedir a Ele. Então, por exemplo, Rui está passando dificuldade, está passando de pessoas na adoração. E nós vamos, culto a culto, dessas mudanças que estamos fazendo, vamos pedir a Deus. Não vamos ficar aqui na frente do microfone suplicando, por favor, venham aqui nos ajudar e não sei o que, não. Nós vamos dar oportunidades às pessoas, mas nós vamos pedir ao Senhor da Semana. Cada movimento, a gente tem um alvo de querer ter vários pequenos grupos na cidade. Qual foi a vez que vocês me viram implorar por líder de pequeno grupo? É uma oportunidade que eu ofereço. Mas eu estou pedindo ao Senhor da Seara líderes. Ele vai tocar no coração das pessoas. É Ele que tem que nos mandar. E confiar nele é buscar aquilo. E aí eu vou voltar lá na primeira mensagem que eu expliquei para vocês em Gênesis 4, 25, 26. 24, 25. Se orar a Deus, em primeiro lugar, é orar pela promessa dele se cumpra, ele mesmo tem interesse que se cumpra na terra a vontade dele. É estar em consonância à vontade dele, é o que ele pretende para a nossa vida. Então, se nós temos que orar para o verdadeiro problema ser resolvido, nós precisamos saber, em primeiro lugar, qual é o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema que nós temos que orar em primeiro lugar? O que vocês acham que é? Por que nossas famílias sofrem? Por que nossa cidade é violenta? Por que nosso país é corrupto? Não entendi. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e carecem, estão destituídos, estão longe da glória de Deus. O verdadeiro problema da humanidade é a falta de Deus. Não a falta da presença de Deus, que Ele é onipresente, é a falta de conhecê-lo, que é o que nós chamamos de conversão, de salvação. Esse é o verdadeiro problema. Se as pessoas conhecerem a Deus, se as pessoas se convertem a Deus, há uma transformação de vida. A pessoa tem que largar o pé, ela larga o pecado, porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serem livres. Se a pessoa liberta do pecado e começa a parar de pecar, corrupção é pecado, violência é pecado, mentira é pecado, fofoca é pecado, essas coisas vão diminuindo e a vida vai sendo transformada. Como seria bom você não ter mais traição? Como seria bom você não ter fofoca? Como seria bom você ter pessoas que se respeitam? Tudo isso faz parte do pacote daqueles que se convertem. Além do fato de que um dia estaremos no céu. Então o verdadeiro problema que nós deveríamos orar em primeiro lugar é para que o reino de Deus se faça presente na terra. E isso significa o crescimento do reino. O crescimento das suas igrejas, mas principalmente de conversões verdadeiras. Esse texto de Romanos 3, no capítulo 3, que eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês, começando do 21 ao 24. A gente cita sempre o 23, mas há um contexto. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo então justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus se manifestou, mas nós precisamos orar para que o mundo conheça a redenção que vem no nome dele, para que o mundo seja convertido. O mundo, nesse caso, são pessoas. Não há outra forma de transformar o mundo. Não é brigando com as pessoas, não é brigando em rede social, não é discutindo com todo mundo, não é apenas fazendo ação social. Nós não somos ONG, nós não somos empresa, nós não somos grupo político, nós somos igreja. E a Bíblia diz para nós claramente que o nosso ministério é de levar as pessoas a conhecer a Deus, a se reconciliarem com Deus. Porque no momento que todos pecaram, todos estão separados de Deus e precisam se reconciliar, voltar-se para Deus.
conhecer a Deus, arrepender dos seus pecados, entregar as suas vidas realmente a Deus. Nós precisamos orar mais, não porque estamos com problema de saúde apenas, não apenas porque alguém está sofrendo, não apenas porque há dores, não apenas porque a gente precisa de emprego, não apenas porque todas essas coisas sim, a gente também vai colocar diante de Deus. E ao longo dessa série a gente vai conversar, a gente também tem os pedidos para colocar diante de Deus. Mas está faltando para a gente orar pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelo crescimento do reino de Deus, para que o nome de Deus seja honrado, para que nós sejamos instrumentos de transformação, para que nós sejamos instrumentos de honra a Deus. Orar para que Ele mande mais pessoas para trabalhar na obra dEle, para que o reino dEle continue a crescer. Orar para que a gente tenha condições, inclusive financeiras, de investimento. Orar para que as pessoas conheçam verdadeiramente a Ele, não apenas se tornem membros da igreja. Orar para que o coração de cada pessoa se converta de fato, para que seja transformada pela experiência pessoal em Cristo Jesus, de forma que, como diz Romanos 8:29, o caráter da pessoa seja transformado ao caráter de Cristo. A começar de um e depois dos demais. Romanos 8:29, Deus deixa claro que o objetivo dele é que aquela imagem, lembra? Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Essa imagem, por causa do pecado, foi distorcida. Aí Jesus vem ao mundo e morre. Tudo que Jesus fez foi a gente voltar para Deus. E quando a gente realmente entrega o coração a Jesus, nós começamos a ter a nossa imagem ajustada pelo Espírito Santo, que é o caráter de Cristo, que nós chamamos de fruto do Espírito. Essas pessoas entram na igreja e geralmente estão preparadas para pedir o que precisam. Eu quero carro, casa, não sei o quê. Tem propaganda de igreja, porque quando eu entrei na igreja eu estava quebrado, agora eu sou um grande empresário. Outros entram na igreja buscando os dons do Espírito, porque eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, porque eu oro e as coisas acontecem, porque eu oro e o monte se levanta, porque eu oro e o cego vê, porque eu oro, e aí é eu. Mas difícil de entender disso é que, biblicamente, é mais importante ter o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, e que verdadeiramente prova que você é um cristão, do que dons, que inclusive podem ser falsos. E que a gente tem inúmeras provas de que o dom é falsificado, que nem todo mundo tem dom de verdade. Mas o fruto do Espírito, caráter de Cristo, ele prova que você é um cristão. E é ele que você deveria estar mais preocupado em crer. A prova de que o Espírito Santo está em você. Nós deveríamos estar mais preocupados em orar para que o reino de Deus cresça. Deveríamos estar mais preocupados em seguir o que Paulo diz, encheios do Espírito. Busquem a Deus, queiram mais de Deus. O próprio Deus diz: se você quer se orgulhar de algo, orgulhe-se em me conhecer e prosseguir em me conhecer. Nessa noite, o meu desafio para vocês é: mude suas orações. Se preocupe em primeiro lugar em orar pelo reino de Deus, pela justiça do reino de Deus. Se preocupe em primeiro lugar em orar pela honra do nome de Deus, pela santificação do nome de Deus, para que falsos profetas sejam derrubados, sejam desmascarados, para que os profetas de Deus realmente acendam e ensinem a palavra da verdade, para que a doutrina verdadeira esteja ensinada, para que o reino cresça, para que pessoas sejam salvas, para que a igreja de Cristo se desperte, a verdadeira igreja de Cristo. Nós vemos o inchaço das igrejas evangélicas. O evangelicalismo tem inchado, mas não os discípulos de Jesus. Porque se verdadeiramente o tanto de gente que está na igreja fosse discípulo de Jesus, o nosso país era outro. Se 11 homens, com suas esposas, transformaram o mundo, imagine no Brasil, que tem mais de 250 milhões de pessoas, e dizem que são evangélicos, 35% da população. Não tem como o país estar do jeito que está, se esses 35% não fossem apenas membros de igreja, mas fossem verdadeiramente discípulos de Jesus. E se essa igreja fosse uma igreja de discípulos de Jesus, caso que as diversas igrejas menores são discípulos,
e esses discípulos de Jesus se preocupassem em orar e honrar o nome de Deus e o Evangelho crescer. Não tem como. Vamos pensar na nossa cidade, cerca de 26 mil habitantes. Para vocês que estão aqui, como o Rui que nasceu aqui, quantas igrejas mais ou menos tem aqui? Mais ou menos umas 50 igrejas. Se verdadeiramente todo mundo que está na igreja fosse discípulo de Jesus de verdade, você acredita que a cidade estaria nessa violência toda? Você acredita que a corrupção que a gente tem estaria aí? Não tem como. Não tem como. A gente tem muita gente dentro de igreja. Tem muito falso profeta, inclusive, dizendo, pessoal, entrega seu celular, entrega seu negócio, corta cabelo, anda descalço na rua 3, 4 meses. Não sei de onde tira essas maluquices. Maluquice tem para todo lado. Nós precisamos orar para que o reino de Deus se cresça, para que a igreja de Deus seja despertada, para que a igreja verdadeira de Cristo seja sal da terra e luz do mundo. E orar para que a nossa igreja esteja nesse meio. Que sejamos nós também sal da terra e luz do mundo. E que a nossa luz brilhe. E que sejamos sal que salve para conservar o mundo de verdade. Porque isso sim transforma a cidade. E vamos orar bastante. Deem uma pequena olhada ao redor de vocês. Está faltando alguma coisa, não está? Uma igreja comprometida com Cristo não é uma igreja que fica vazia no seu culto de oração. Não é uma igreja que vem somente para a hora do louvorzão de domingo, que, como diz um pastor amigo meu, até o cachorro do bêbado da rua sabe que está na hora de ir para a igreja. Quando você chega aqui na escola bíblica e olha ela vazia, a preocupação não é que a gente tem que estar com não sei o quê, o pastor quer número, não é isso não. Só se preocupe do porquê as pessoas não estão preocupadas em vir estudar a Bíblia. Essa é a preocupação real. A preocupação real é que deveríamos ser uma igreja que ora mais, que busca mais, que quer realmente estar diante de Deus. Então hoje o meu desafio para vocês é pensar porque Cristo morreu e começar a conversar com Deus. Senhor, me perdoa. Tem tanta gente ensinando a palavra errada e eu não estou ficando indignado, eu estou achando normal. Tem tanta gente desonrando o teu nome, eu estou achando normal. Até quando eu pego e desonro o teu nome, às vezes eu estou achando normal. E estou seguindo a vida como se fosse normal. Me perdoa porque eu não tenho orado como deveria, porque eu não tenho lido a Bíblia como deveria, porque eu não tenho dado realmente o meu tempo como deveria ao Senhor, porque eu não tenho trabalhado ao Senhor como deveria. E eu não estou falando de você esquecer tudo, tem que trabalhar na igreja sem parar. Até porque quem está comigo aqui já há algum tempo sabe muito bem que eu sou totalmente contra você ter um monte de cargo de igreja, um monte de coisa na igreja. Cada um tem que encontrar o seu dom e trabalhar naquele ministério que Deus deu. E se todos trabalhassem, nós não precisaríamos que pessoas tivessem muitas coisas nas costas. Porque você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus negócios, mas buscar que Deus reino de Deus. E nós precisamos orar mais sobre isso. Então nós vamos encerrar hoje fazendo mais um momento de oração. Eu vou te dar um tempo. E agora você não vai orar por você mesmo. Você não vai orar por pedidos que você tem. Você vai orar exatamente pelo reino de Deus. Orar pelo louvor do nome de Deus. Orar para que Deus envie trabalhadores para a seara dele. Para que essa igreja seja uma igreja ativa na obra dele. Orar por salvação de pessoas. Comece a orar pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho. Gasta um tempo. Não tem a pressa de orar, não. Ora com calma. Fica à vontade. Pode curvar a sua cabeça, pode ficar de joelho, pode fazer o que você quiser. Só é o seu momento agora. E daqui a pouco eu vou orar para a gente encerrar.